Olá, bem-vindo à nossa minissérie de tortas, faça e venda tortas de confeitaria. Nessa minissérie eu vou ensinar 3 receitas, assim, 3 tortas, tudo passo a passo para vocês. Vocês vão poder fazer desde a massa, recheio, cobertura, decoração das tortas, para já começar a fazer e vender mesmo e ganhar seu dinheiro aí com tortas de confeitaria. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade quando vai começar a vender algum produto por não saber a receita certa, não ter nenhuma técnica na hora da decoração. E eu vou ensinar 3 técnicas completamente diferentes para vocês terem uma bagagem para decorar várias tortas. Antes de começar a nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Lucas Piubelli, eu trabalho já há mais de 20 anos com decoração artística de bolos, doces e chocolates e viajo o mundo inteiro aí ensinando a decoração artística de bolos, na verdade, principalmente de bolos. Ok? E aqui nessa minissérie de tortas, eu fiz essa aula para vocês porque muitas pessoas têm dificuldades na hora de começar a montar a torta, na textura dos recheios, às vezes despenca, às vezes não sabe de repente como fazer uma decoração simples ou até algum estilo diferente para decorar e principalmente um sabor aí que agrade o seu público. Por isso eu resolvi fazer aqui esse conteúdo totalmente gratuito para vocês. Tenho agora algumas informações sobre o grupo de WhatsApp. Nos grupos de WhatsApp, por lá a gente vai tirar todas as informações. Eu e a minha equipe vamos dar todo o suporte para vocês. Não entre em contato, não entre em nenhum grupo paralelo, viu, gente? Porque a gente não se responsabiliza por dados que as outras pessoas podem mandar para vocês. Às vezes as pessoas enviam link de pagamento, outra coisa, então eu recomendo que vocês só fiquem aqui e só falem com as pessoas que são administradores do grupo que vão estar respondendo. As outras pessoas que não são administradores dos grupos, não entrem em contato com elas, porque a gente não sabe quem é na verdade, são milhares de pessoas que estão participando aqui desse evento com a gente, então o ideal é que vocês não entrem em contato e não entrem em grupos paralelos se houver algum convite aí do pessoal. Lembrando, gente, que amanhã eu vou falar sobre a nossa promoção aí, a nossa promoção muito especial do nosso curso Tortas de Confeitaria, onde você vai aprender várias tortas passo a passo, ensino bolo de rolo, ensino torta sacher, ensino, enfim, várias técnicas de decoração com caramelo também, com chocolate, ensino outros tipos de flores de chocolates, massas, recheios, enfim, a montagem, tudo passo a passo para você. Fora isso, tem os bônus, que amanhã também eu vou falar um pouquinho mais sobre os bônus para vocês. Então a gente vai fazer uma oportunidade realmente imperdível, aí de um valor muito, muito menor do que o valor normal. O valor que hoje é o nosso curso é R$ 267. Você, no link que a gente vai mandar pelo grupo, você pode dar uma olhadinha já no curso, todo o conteúdo que ele tem. Ensina a fazer macarrons também, lembrei agora esse detalhe. Você dá uma olhadinha lá, vê todos os detalhes do nosso curso, porém não compre agora, porque a gente vai fazer uma promoção muito especial, uma oferta irrecusável, loucura mesmo para vocês. Então, amanhã eu vou revelar para vocês, na nossa próxima aula, vou revelar todos os detalhes aí do valor que vocês vão investir e também falar sobre todos os bônus que vocês vão ganhar para quem adquirir o nosso curso aí de tortas de confeitaria. Fora isso, então, vou falar um pouquinho sobre as nossas aulas agora. Nós temos agora a nossa primeira aula, que nós vamos fazer a nossa torta crocante. Essa torta crocante eu vou ensinar tudo passo a passo, fazer um crocante de castanhas, massa, vou ensinar a fazer um recheio também, enfim, tudo passo a passo para vocês e a decoração com chocolate e chantilly. E hoje também já vou falar um pouquinho sobre o ponto do chantilly, como que você faz pro chantilly, para decorar o chantilly com chantilly, para que fique lisinho o bolo e tudo mais. Ok? Na nossa segunda aula, nós vamos aprender como fazer uma bavarois de pêssego com morangos. Então, eu vou ensinar a fazer a geleia de morango, vou ensinar a fazer também a mousse de pêssego, a montagem, tudo passo a passo para vocês. E na nossa terceira aula, vai ser um bolo que mega, assim, campeão de vendas, que vai ser mousse de cereja trufado. Então, eu vou ensinar também a fazer a massa de chocolate, a cobertura e flores de chocolate. Então, agora nós vamos começar a nossa primeira aula fazendo a nossa torta crocante. Então agora vamos começar a nossa aula. Vamos começar fazendo uma massa. Essa massa é uma massa super básica de paneló, ok? Que eu vou ensinar para vocês. Vocês também podem saborizar. E conforme eu for fazendo a massa, eu vou dar algumas dicas para você variar o sabor. Então com essa massa você vai conseguir fazer diversos sabores de massa sem problema nenhum. Então, para começar, nós vamos começar aqui com 6 ovos inteiros, uma xícara de açúcar refinado, uma tampinha, uma colher assim de café de aroma de baunilha, para que essa massa fique com sabor de baunilha, ok? Vamos colocar aqui na batedeira e vamos bater, gente, até dobrar de volume. É muito importante esse processo de batimento, que ele que vai dar leveza para a nossa massa, ok? Então a gente vai colocar aqui em potência máxima e vamos bater em potência máxima por cerca de mais ou menos 10 minutinhos até dobrar de volume. Depois que dobrar de volume, nós vamos acrescentar a água.
ok? Aqui eu já vou falar um pouquinho sobre a água. Essa água aqui, olha, é uma água que nós vamos ferver, tá? Ela vai entrar, essa água aqui, ela vai entrar fervente aí na nossa massa. Então aqui eu já bati, já dobrou de volume, ok? E agora eu vou colocar uma xícara de chá de água aqui no micro-ondas e vou colocar 1 minuto para ferver. Vamos esquentar bem essa água para depois adicionar nos ovos. Eu adiciono toda a água. Depois disso, nós vamos adicionar, aqui eu tenho meia xícara de chá de óleo. Esse óleo é um óleo de girassol, tá? Vamos adicionar também. Se você vê que está espirrando muito, você pode diminuir um pouquinho a velocidade da batedeira. E aqui nós vamos bater até ficar bem homogêneo. Misturar bem aqui a água, né, com os ovos e o óleo de girassol. Geralmente eu utilizo óleo de girassol porque o óleo de girassol ele tem um sabor mais gostoso. Ele é mais, como é que você fala? Ele não tem um sabor muito forte como o óleo de soja, mas você pode utilizar o óleo de soja também. Ok? Então aqui nós já temos a nossa massa. Já essa primeira parte da massa batida já está pronta. E nós vamos incorporar agora os ingredientes secos. Então o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Nós vamos colocar as 3 xícaras de farinha de trigo aqui. Vou colocar meio que a metade, vamos começar a incorporar na massa. Sempre com movimentos circulares de baixo para cima. Por que eu não bato a farinha, gente? Porque a farinha, ela tem glúten. E se você bate a farinha, ela acaba, como é que fala? Acionando o glúten. Então acaba ficando uma massa de bolo bem pesada, tá? Por isso que eu não bato a farinha. Eu misturo sempre fora. Aqui essa farinha está peneirada. Misturo sempre fora aqui com o batedor, com o fouet. E aqui eu vou colocar já 2 colheres de sopa de leite em pó. E também temos 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. E aqui vamos misturar bem até envolver todos os ingredientes e assim ter a nossa massa pronta. Essa é uma massa básica. Você pode substituir essa água que nós utilizamos aqui na massa por um suco de frutas, tá? Então se você substituir por um suco de frutas, por exemplo, eu substituo 1 xícara de chá de água por 1 xícara de suco de maracujá, e aí você vai ter o quê? Um pandeló, né? Um bolo de maracujá, ok? Então você pode substituir sem problema nenhum. Você pode substituir também por leite, também se você quiser. E aqui a nossa massa, olha só, já está pronta. Ela fica nessa textura aqui super linda, bem leve. E agora o que nós vamos fazer? Vou trazer para cá a nossa forma. Nossas formas que já estão untadas. Aqui, olha, eu tenho 2 formas de 20 centímetros de diâmetro, ok? Elas têm 8 centímetros de altura, cada forma dessa. Vamos colocar a nossa massa. Vou dividir aqui a massa na nossa forma. E vamos levar essa massa para o forno pré-aquecido, 180 graus, cerca de 30 minutos, 40 minutinhos, ok? E agora vamos colocar para assar, ok? No forno pré-aquecido, 180 graus por cerca de 40, 50 minutinhos. E depois vou mostrar para vocês como vai ficar a textura da nossa massa. Bem, então agora a nossa massa já está assando. Enquanto a nossa massa assa, né, nós vamos agora fazer um recheio. Esse recheio é um recheio básico de doce de leite que você pode utilizar para várias receitas. É um recheio super básico. Você pode combinar ele com outros recheios também, com ameixa, com coco, com abacaxi, enfim. Mas hoje nós vamos utilizar esse recheio para quê? Para a gente fazer a nossa torta crocante, ok? Nosso sabor da nossa torta crocante. Então, para isso, nós vamos colocar aqui numa panela o nosso doce de leite. Aqui eu tenho 400 gramas de doce de leite. Depois de 400 gramas de doce de leite, eu vou ficar um pouquinho aqui, vamos aproveitar bem tudo. Vamos colocar aqui 1 colher de sopa de amido de milho. Ok? 1 colher de sopa de amido de milho. Vamos pegar e misturar bem o amido de milho com o doce de leite. Você pode utilizar aqui também um leite condensado cozido, tá? Sem problema nenhum. Aqui a gente vai usar o doce de leite.
mas você pode também utilizar um leite condensado cozido na panela de pressão por 40 minutos. Aí você coloca, depois que pegar a pressão, deixa 40 minutos e depois deixa esfriar para abrir a lata, tá? Isso é muito importante. Aqui, ok? Misturei. Vamos colocar 4 gemas. Sempre eu misturo bem. Aqui, 4 gemas. E depois das 4 gemas, nós vamos colocar 200 gramas de creme de leite. Ok? Então aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite. Vamos colocar o creme de leite. E vamos levar todos esses ingredientes ao fogo, a um fogo médio, e vamos cozinhar até obter um creme. No fogo eu vou mostrar para vocês o ponto que fica direitinho. Então aqui depois que eu misturei tudo fora, está bem misturado, nós vamos levar ao fogo, um fogo médio, e vamos cozinhar até obter um ponto de creme, ok? E lá eu vou mostrar o ponto do creme para vocês. Aqui já está prontinho, e agora vamos levar ao fogo. Então agora nós vamos utilizar aqui 150 gramas de chantilly, 150 ml de chantilly, e vamos bater até um ponto bem firme, ok? Esse é um creme vegetal tipo chantilly. Vamos bater até ele ficar bem firme, porque para o nosso recheio ficar numa consistência bem durinha. Então aqui eu vou colocar para bater. Então, olha só, gente, aqui fica esse ponto que o nosso chantilly fica bem firme, ok? Bem durinho, ó. Nós vamos agora deixar esfriar o nosso creme para adicionar essas 150 gramas de chantilly batido. Então agora eu vou ensinar para vocês como fazer um crocante super fácil. E aqui eu vou fazer um crocante de castanha do Pará. Esse crocante ele serve para você rechear, para você colocar em recheio de bolos, serve para você misturar no meio do chocolate, serve para você colocar em trufas. Então é também uma receita muito versátil. E aqui eu vou fazer com castanha do Pará. Mas você pode, ou castanha do Brasil, mas você pode fazer com amendoim, você pode fazer também com nozes, você pode fazer com amêndoas, macadâmia, enfim, você pode também mudar aqui a noz que você vai utilizar para fazer esse crocante, ok? Então, vamos começar a nossa receita. Aqui eu tenho 120 gramas de castanha do Pará. Eu comprei essas castanhas que elas vêm assim quebradas. Você pode comprar essas quebradas ou as inteiras sem problema nenhum, ok? Então, vou colocar aqui 120 gramas. Como ela está grande os pedaços, eu vou colocar no multiprocessador ou no mix aqui. Para quê? Somente para diminuir um pouco esse tamanho, que ela está muito grande para a gente colocar como um crocante do bolo. Então aqui nós vamos fazer um pulsar, ela vai ficar assim, tá vendo? Com os pedacinhos, olha, aqui que não são muito pequenos, porém também não é aquele pedaço muito grande, ó, pra gente colocar no nosso caramelo. Você pode também, se você não tem multiprocessador, colocar num saco plástico grosso e bater o rolo, porque aí ele vai quebrando e vai deixando já os pedaços menores. E agora o que nós vamos fazer? Aqui, para fazer o caramelo, nós vamos utilizar uma panela. Vou colocar aqui 1,5 xícaras de açúcar refinado e vamos colocar 4 colheres de sopa de água. Aqui. Vamos misturar esse açúcar. Ele vai ficar como uma areia, vamos dizer assim, úmida. E agora nós vamos levar ao fogo sem mexer. Vamos deixar no fogo. Você pode só dar uma, como é que fala? Você pode somente trazer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas a gente não vai ficar mexendo, tá? Vamos levar ao fogo até derreter esse açúcar e formar um caramelo na cor de guaraná. Então aqui, depois que formou o caramelo, nós vamos colocar a castanha, vamos mexer, assim,
e vamos espalhar em cima do nosso tapete de silicone. Se você não tem tapete de silicone, você pode colocar sem problema nenhum em cima de um papel alumínio untado com óleo, ok? E vamos espalhar bem. Então, gente, olha só, o caramelo fica desse jeito, você pega, ele fica bem durinho, depois que você tira ele, você deixa esfriar e ele sai super fácil do tapete de silicone. Se você não tiver um tapete de silicone, pode colocar em cima de um papel alumínio, untado com um pouquinho de óleo. Então agora eu vou tirar e vou quebrar. Então assim, olha só, a gente quebra na mão, você pode quebrar na mão ou você pode usar uns saquinhos plásticos. Esse, como eu estou utilizando, esse que eu tenho aqui, ele é bem fino. Então, como ele é bem fino, eu vou colocar 2 aqui. Você pode também colocar no multiprocessador, tá, gente? Sem problema nenhum. Vou colocar aqui em 2 saquinhos assim, só para ficar mais fácil quebrar. Vou quebrar um pedaço para mostrar para vocês, ok? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, olha, com o rolo você vem e vai bater. E assim, você já vai ter aqui, olha, o seu crocante aí, ó. Se você achar que tem alguns pedaços grandes, você pode bater novamente. E você já vai ter o crocante pronto para colocar no meio do seu bolo, como recheio do bolo. Ou para misturar, também você pode quebrar na mão, também ele não é difícil de quebrar. Você pode colocar no meio do seu chocolate, como eu falei, no meio do bolo, enfim, no meio do recheio, sem problema nenhum. Então esse crocante fica uma delícia, você pode mudar as castanhas para mudar o sabor, sem problema nenhum. E pode bater ou no processador, como eu falei, ou se não assim no saquinho, a gente coloca, pode quebrar até na mão mesmo, sem problema nenhum. É importante que os pedaços não fiquem muito grandes, também não fiquem muito pequenos, senão acaba perdendo a crocância. Sim, então agora, olha só, nosso creme já esfriou, então eu vou tirar o saquinho que eu coloquei ali. Ele fica nessa textura, olha, cremoso. Você pode utilizar desse jeito, tá? Se você fizer um bolo com pasta americana, enfim, perfeito, já tá no ponto perfeito. Aqui eu vou deixar esse creme mais leve, mais saboroso para comer como uma torta, assim, gelado, ok? Então eu vou colocar ele aqui, olha. E vou adicionar aqui o chantilly. Eu já bati o chantilly aqui. Bato o chantilly bem firme. E aqui a gente vai adicionar para quê? Para formar um creme mais leve, mais saboroso aí para sua torta, ok? Aqui, olha, vamos misturar bem. Aqui, olha, vamos misturar bem. Desse jeito. Ele vai ficar numa textura perfeita pra gente rechear. Ele não fica um creme mole, ele fica um creme firme, porém super saboroso. Olha só, aqui a textura que ele vai ficar. E agora o que a gente vai fazer? Tá vendo que ele nem cai da colher, olha só a textura que ele fica. E agora nós vamos acrescentar o crocante para poder rechear o bolo. Então aqui nós temos a nossa massa já assada, a nossa massa branca aqui de pão de ló, ok, que eu ensinei. E nós vamos montar o nosso bolo crocante. Aqui então eu vou cortar. Eu quero cortar essa massa em fatias bem fininhas, tá? Então aqui vamos cortar a nossa primeira fatia. Essa massa ela fica bem fofinha, super esponjosa. Ela é ótima para trabalhar. E ela possibilita a gente cortar essa massa assim bem fininha também, tá? E depois vou utilizar nossa própria assadeira, né, nossa própria forma para fazer a montagem da nossa torta, ok? Então aqui o que acontece? Nós já temos nossa massinha aqui toda certinha, deixa eu tirar isso daqui assim, aqui. Vamos utilizar a nossa assadeira para fazer a montagem. Aqui eu tenho uma calda, que é só água e açúcar, metade, 50% de água e 50% de açúcar, ou seja, uma xícara de água, uma xícara de açúcar, levo para o fogo, deixo derreter. Bem, o açúcar já está pronta, ok? E aqui nós temos o nosso recheio, olha só. Eu misturei o nosso creme, né? E faltou colocar o crocante. O crocante eu coloco quando eu vou montar o bolo. Então aqui, vamos pegar o nosso crocante
E vamos colocar. O crocante, gente, aqui é a gosto, tá? Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu vou colocar meio que a metade do que a gente fez. Misturo bem, olha. Ok? Vai ficar nessa consistência. E agora vamos começar a nossa montagem. Então eu vou colocar aqui massa. Vamos colocar um pouquinho de calda. Vamos colocar o recheio. Eu cortei a massa fininha e vou fazer camadas finas, tanto de massa como de recheio, tá? Não vou fazer camadas grossas, não. Essa aqui eu vou montar um pouquinho diferente. Então são camadas finas, tanto de massa como de recheio. E aqui então nós já temos, estou montando já a última camada, o processo é todo igual, né? Como eu falei aqui, eu quis fazer camadas finas de massa e recheio, que é uma outra técnica que você tem para montar suas tortas, diferente das outras que eu montei, né? Cada uma eu estou utilizando uma técnica diferente. Aí você vai escolher qual que você gosta mais para poder utilizar. Vou colocar a última camada, vamos umedecer e levar para a geladeira por cerca de, no mínimo, 1 hora, para a gente poder depois fazer a decoração com o nosso chantilly. E aqui ela já está montada. Então agora nós vamos bater o nosso chantilly para decorar o nosso bolo, ok? Nesse bolo que eu vou utilizar agora, que é o crocante, essa torta crocante, nós vamos utilizar, mas só para alisar, né, para cobrir o bolo, ok? É importante você bater o chantilly bem gelado. Você pode utilizar a marca que você quiser, mas ele tem que estar bem gelado para você bater e ter realmente a consistência ideal. Outra dica super importante é você bater na potência média, não bate no máximo. Porque se você bate no máximo, às vezes ele não desenvolve a quantidade que você quer e você também, corre o risco de errar o ponto do chantilly, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui o ponto que eu utilizo para alisar. Então esse ponto é um ponto bem crucial, vamos dizer assim, então você não pode bater demais. Se você bate muito, ele fica muito firme, para você alisar você não consegue um efeito muito bonito na sua torta. Então aqui nós vamos colocar o nosso chantilly que está bem gelado e vamos bater em potência média, ok? É importante não colocar em potência máxima. Pode até ser em potência baixa, mas de preferência na média. E aqui nós vamos colocar para bater em potência média. Aqui então, nós vamos começar a ver o ponto, tá vendo? Olha só. Ele começou a fazer o desenho, nós vamos ver o ponto. Eu misturo assim e faço assim. Aqui, tá vendo que ele está escorrendo? Ele não pode escorrer. Como ele está escorrendo, ele está um pouquinho mole ainda. Ele tem que ficar liso aqui, mas ele não pode escorrer do jeito que ele está escorrendo, ok? Então vou misturar bem e vou colocar para bater mais um pouquinho. Olha só, tá vendo que ele cai? Ó, escorrendo, ó. Não pode estar assim. Vamos bater um pouquinho mais. E sempre ficar de olho para não passar do ponto. E agora, olha só. Ele está liso. Olha só, formou essa pontinha, mas ele não escorre mais. Tá vendo? Ó? Você faz assim, ó. Forma essa pontinha e não escorre. Quando chegou nesse ponto que ele está lisinho assim, esse é o ponto que eu utilizo do chantilly para cobrir, para você alisar o bolo, ok? Para fazer os detalhes com bico, as flores você pode bater um pouquinho mais. Mas esse é o ponto que a gente chama tipo de bico de papagaio, tá vendo? Que ele forma como se fosse um biquinho e não escorre. Então aqui ele está no ponto ideal pra gente cobrir, né? Fazer a nossa torta, fazer a cobertura da nossa torta. Então aqui nós vamos ter um espelho onde a gente vai colocar a nossa torta. Tem uma bailarina também para facilitar o nosso trabalho. Aqui então, gente, uma coisa super importante. Vou pegar um pouquinho de chantilly e passar aqui, olha, para colar o nosso bolo na base. Isso é muito importante. Se você não cola, principalmente se você vai, transportar esse bolo, o que acontece? Ele acaba caindo às vezes do prato, tá? Ele desliza. Então nós vamos fazer assim, olha. E agora nós vamos pegar uma quantidade de chantilly. Vamos colocar aqui. Vocês podem utilizar também
espátula como essa daqui, uma espátula reta. Aqui a gente vai tirando os excessos, sempre coloco mais chantilly e depois vou tirando os excessos para deixar lisinho. Aí vai depender muito da decoração que você vai fazer, a quantidade que você vai alisar, que você vai querer mais lisinho aqui, tá? No caso da minha decoração, eu não preciso deixar bem lisinho, não. Então aqui já temos uma base, né, do nosso bolo. O que eu vou fazer agora? Com papel toalha, um guardanapo, nós vamos limpar aqui o vidro, deixar ele bem limpinho, ok? E depois nós vamos para a segunda parte, que é uma decoração com chocolate. Então aqui nós vamos derreter cobertura branca para fazer a decoração da lateral da nossa torta, ok? Então vamos colocar aqui no micro-ondas, vou colocar 1 minuto em potência média. Aqui nós vamos mexer bem para dissolver, derreter bem o chocolate, não ficar nenhum pedacinho. Às vezes o que acontece? Se você pode também, se ele está bem quentinho, como está o meu caso, você pode deixar ele um pouquinho aqui de lado, que aí acaba de derreter todos esses pedacinhos. O que eu vou fazer isso? Vou deixar aqui acabando de derreter esses pedacinhos que faltam. E agora eu vou utilizar aqui um pedaço de papel alumínio. Olha, eu cortei essa tira de papel alumínio da altura do meu bolo, tá? Então eu cortei a tira de papel alumínio da altura do meu bolo e agora a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos fazer esse movimento aqui, olha. Vamos apertar para que ele fique com essa textura e depois vamos esticar ele novamente, assim. Feito isso, mexer um pouquinho mais aqui a nossa cobertura fracionada. Eu utilizo papel alumínio a parte que tem brilho, tá, gente? Isso é importante para o chocolate ficar com mais brilho. E aqui já temos a nossa cobertura branca derretida e agora nós vamos espalhar. É uma camada fina, de mais ou menos 1 milímetro. E aqui nós vamos, com a espátula agora, fazer isso aqui. O que vai acontecer? Como é uma cobertura, fora da geladeira ela vai começar a endurecer. E quando ela começar a ficar opaca, é a hora que nós vamos colar no nosso bolo, tá? Na nossa torta crocante. Aqui vamos espalhar e vamos deixar que ela endureça para depois colocar na nossa torta, ok? Vamos deixar agora endurecer um pouquinho. Ela vai ficar opaca, ela vai perder esse brilho. E aí é o momento que a gente vai colocar. Então agora nós vamos fazer assim. Vamos colocar aqui em volta e vamos levar para a geladeira para endurecer o chocolate e depois tirar o papel alumínio. Então aqui agora nós vamos tirar, já endureceu o nosso chocolate, nós vamos começar agora aqui, olha, a tirar o papel alumínio. E assim nós vamos ter esse brilho da cobertura e também a textura aí do papel alumínio. Caso rasgue alguma coisinha, você vai tirando aqui, ó. Tem alguns papéis alumínio que são mais fáceis para tirar. O ideal é você utilizar uma folha que seja um pouquinho mais grossa, que essas folhas mais grossas, elas são mais fáceis para tirar. Aqui. E assim vamos tirar todo o papel alumínio. Vou virar para mim aqui para ficar um pouquinho mais fácil. E você pode fazer também essa técnica com chocolate ao leite, chocolate meio amargo, ok? Fica super lindo, fica um bolo rústico. Dá um efeito super bacana e que você pode utilizar aí para decorar os seus bolos. Se vocês utilizarem aquela folha de chocolate que é um pouquinho mais grossa, melhor ainda. Essa minha não era muito grossa, aí às vezes ela rasga e dá um trabalhinho para poder tirar. Então aqui vamos tirar. Depois disso, o que acontece? Aqui ficou com uma borda alta. Vocês podem usar com essa borda alta ou podem cortar essa borda, ok? Aqui eu vou usar os nossos crocantes. Nosso crocante
para colocar aqui dentro, ó. Assim. E agora eu vou utilizar também um bico de confeitar. Aqui é um bico desses grandes, um pitanga grande. Vamos colocar chantilly aqui no saco de confeitar para decorar. Então agora nós vamos fazer aqui como se fosse um S. Olha, faço um outro S. Na lateral com chantilly. E assim nós já temos a nossa torta pronta. Aí você pode colocar pitangas, enfim, pode fazer outra decoração. Essa daqui é a sugestão da nossa torta crocante. E aí, vocês gostaram da aula? Eu quero que vocês mandem no grupo aí mensagem. Se tiver alguma dúvida, manda lá no grupo que a gente vai tirar, eu e minha equipe vamos tirar todas as dúvidas sobre essa aula com vocês. Lembrando também que os grupos vão estar abertos para interação a partir de agora. A partir dessa aula, os grupos vão estar abertos para vocês perguntarem informações pra gente. Lembrando que nós temos 2 aulas mais, então amanhã, na nossa próxima aula, eu vou ensinar para vocês a fazer um bavaroa de pêssego com morangos. Lindo, 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 essa imagem que está aparecendo aqui. E nós temos a nossa 3ª aula também, e amanhã, lembrando que amanhã eu vou falar sobre a nossa oportunidade, o preço aí que é imperdível para você adquirir o nosso curso de tortas de confeitaria. Mas amanhã nós não vamos vender, não vamos abrir a venda. Depois de amanhã nós vamos abrir as vendas para vocês, aí para as pessoas que fizerem a reserva, né? Quem tiver interessado em adquirir o curso e ganhar os bônus, que aí vão ser exclusivos para as primeiras pessoas que fizerem a inscrição. Mas amanhã a gente vai falar tudo sobre isso. Então nos grupos tirem todas as suas dúvidas, tudo direitinho. Lembrando que na quinta-feira nós vamos mandar todas as receitas das aulas, ok? Que nós tivemos na segunda, na terça e na quarta, na quinta-feira nós vamos mandar todas as receitas para vocês. Quero agradecer de coração mesmo todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo. Façam, coloquem em prática e ganhem dinheiro com torta de confeitaria, que são coisas que você pode vender por delivery, você pode, enfim, agregar aí algum valor a mais no seu trabalho, ok? Muito obrigado mesmo por todos vocês que estão aqui e até a nossa próxima aula amanhã, onde eu vou ensinar uma bavaroa de pêssego maravilhosa, tudo passo a passo para você.